Paz do Senhor, amados. Há algumas semanas atrás, eu convidei uma visita para estar junto com a gente ali num culto de sábado. E depois do culto, a gente foi comer fora junto. Ele falou assim: nossa, como eu fui edificado. Se eu saísse da reunião depois do louvor, eu já ia para casa alimentado. E nosso Deus tem sido abundante, amém? Como Ele tem nos alimentado, como nós temos sido abençoados com a presença dEle no meio dos louvores, como nós temos sentido a presença do Senhor, como enquanto a gente vem para dar, vem para cultuar, vem para oferecer, Ele tem nos dado da plenitude do seu Espírito. Amém? Glória a Ele por isso. Quero compartilhar uma palavra com a igreja sobre Efésios 4, do 12 ao 15. Antes, vamos repetir Efésios 4, 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Essa foi a direção dada pelo Senhor, essa foi a palavra que o Senhor nos trouxe, essa foi o caminho que o Senhor nos deu. Eu penso que essa é uma preocupação do coração dEle, que toda a sua igreja siga a verdade em amor e cresça em Cristo Jesus. E enquanto nós orávamos e buscávamos o Senhor ali, o Senhor me levou para Efésios 4, 12, e eu queria ministrar sobre essa palavrinha, edificação. Ontem o João ministrou sobre o fato de nós estarmos fundamentados em Cristo. Ontem o João ministrou sobre o fato de nós termos a Jesus como base, nós estarmos plantados em Cristo. E a palavra diz que nós não simplesmente estamos plantados em Cristo, mas nós crescemos em Cristo. Nós desenvolvemos em Cristo, nós não continuamos da mesma maneira que nós estávamos quando Cristo nos salvou. E essa carta, não só Efésios 4, fala sobre essa parte prática, mas eu tive meditando um pouco sobre a própria carta aos Efésios. E ela fala, toda ela, sobre isso. Ela fala sobre a nossa identidade. Ela fala sobre quem nós somos. Ela fala sobre onde nós estamos. Ela nos mostra algo que nós precisamos ter em mente e no coração. E eu peço para os irmãos abrirem aí a Bíblia em Efésios para a gente correr alguns versículos. Essa carta foi escrita por Paulo a esses irmãos que eram conhecidos dele. Paulo estava preso na época que ele escreveu. E Paulo traz aqui nos 3 primeiros capítulos a parte de ensino, a parte das realidades espirituais que nós vivemos hoje. E a primeira parte, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3, a carta fala sobre a nossa identidade. A carta fala que nós temos um Pai. Efésios 1, 2, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor, Jesus Cristo. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Nós não somos simplesmente aqueles que conhecem a Deus, nós não somos simplesmente aqueles que sabem de Deus, nós somos aqueles que chamam a Deus de Pai. E essa é uma realidade que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer, porque o fato de nós sabermos que o Criador dos céus e da terra, que o Criador do universo é o nosso Pai, isso nos traz muita segurança.
Isso nos traz muita tranquilidade. Isso coloca os nossos medos e as nossas angústias para correr. Porque nós não simplesmente sabemos a respeito de Deus, mas diz a palavra que Deus é o nosso Pai. Nós somos filhos, nós temos um Pai, nós temos a capacidade de percebermos que nós pertencemos a alguém. Nós não estamos avulsos no mundo. Nós não estamos soltos com as nossas filosofias ou entendimentos, ou verdades ou mentiras. Não, nós pertencemos ao Pai. Nós temos um privilégio de olhar para o Senhor e chamar a Ele de Pai. E eu me lembro de um exemplo, já falei várias vezes, mas isso me traz muita clareza. Mas de um irmão que tinha um filho, e eu não me lembro o nome desse irmão, e esse filho começou a ver as pessoas chamando o pai dele pelo nome. E um chamava o pai pelo nome, outro chamava o pai pelo nome, o outro chegava e chamava o pai pelo nome. E aí o filho, tinha 2, 3 anos, chegou no pai correndo e falou assim: pai, eles estão te chamando de fulano. Eles estão te chamando por um nome. Aí o pai virou para o filho e falou assim: filho, é porque esse é meu nome mesmo, eles estão me chamando pelo meu nome, eu me chamo assim, eles me chamam assim. E aí o filho, a criança, o Aloysio falou do filho dele, eu me lembrei, mas a criança para 2 segundinhos e começa o fantástico mundo de Bob na cabeça dela, E ela falou assim para o pai: pai, mas então eu também tenho que te chamar por esse nome? Aí o pai olhou para a criança e falou assim: não, filho, você é privilegiado, você me chama de pai. E nós somos esses, que quando nos referimos a Deus, nós chamamos Deus de Pai. Nós temos proximidade, Ele tem proximidade de nós, nós podemos ter acesso a Ele em qualquer hora, porque nós somos filhos. O filho tem privilégios. O filho não pede licença para entrar em casa, o filho não pede licença para abrir a geladeira, o filho não pede licença para pular no colo do pai, o filho não pede licença para acordar. Quantas vezes eu sou acordado pelos meus filhos? E quem me conhece sabe que eu não acordo assim, daquele pique, mas, amados, ser acordado por um filho é uma delícia. Porque eles têm esse privilégio, amém, amados? Nós temos privilégios. A carta fala também sobre localidade. Em Efésios 1:3 diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, aonde, amados? Em Cristo. A carta nos situa. Onde você está? Em Cristo. Eu fui enxertado em Cristo. Eu estou em Cristo sendo igreja, eu estou em Cristo sendo edificado. Eu não estou vivendo de qualquer forma, em qualquer lugar. Deus me colocou em Cristo. Efésios 1:12 traz a finalidade. Estamos em Cristo com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Ou seja, nós temos Pai, nós estamos em Cristo, mas nós não estamos em Cristo à toa, nós estamos em Cristo para glorificar ao Senhor. E por que isso? Efésios 2, 14 e 15. Me perdoe, amados, Efésios 2, 4 e 5. Mas diz aqui: mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, Efésios 2, 4, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Qual é o motivo disso? O amor do Pai. Um Deus que não simplesmente tem amor, como a Leia ministrou, mas um Deus que é amor. E essa salvação é oferecida não só a judeus, mas a todas as nações. Efésios 3,
do 6 ao 8, diz: a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual eu fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dada segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, Paulo fala, me foi dado essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Glória a Deus, amados. Quantos gentios estão aqui? Não tem nenhum judeu, né? A salvação foi oferecida também a nós. Glória ao Senhor por isso. E aí entra na segunda parte da carta, que diz respeito à parte prática. E esse é o conceito do Evangelho. Se vocês são, ajam como vocês são. Se vocês são filhos, ajam como filhos. Se vocês estão em Cristo, ajam como Cristo. E nós entramos aqui, eu usei aí uma foto de um pai vestido junto com o filho, mas a ideia de Efésios do 4 para frente é essa, de nós mostrarmos, através da nossa vida, quem nós somos. E começa em Efésios 4:1, rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Nós somos chamados a andarmos de maneira digna. Efésios 4:16 nos situa que todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu aumento para si mesmo em amor. E do que fala Efésios 4:16? Da igreja. Somos filhos, caminhando como filhos, colocados em um ambiente chamado a igreja de Cristo. Nesse ambiente vamos sendo cheios do Espírito, Efésios 5:18. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, sendo igreja, sendo luz, como ele diz Efésios 5:8. E nós temos uma missão em comum, amados. Abra aí em Efésios 3:10. Diz aí que para aqui agora. Por quem, amados? Pela igreja. A multiforme sabedoria de Deus seja conhecido dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós temos uma missão, e essa missão é manifestar a Jesus, manifestar a multiforme sabedoria de Deus e cumprir o propósito eterno que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. Tudo isso é muito profundo, é muito bom a gente ter uma noção, não é sobre tudo isso que eu vou falar, mas eu quero pensar uma palavra que está em Efésios 2, do 20 ao 22, e também está em Efésios 4, 12. E essa palavra é edificados ou edificação. O que é importante a gente entender sobre edificação? Porque o Pai nos colocou em Cristo, fomos salvos, fomos perdoados, fomos justificados, fomos redimidos, Ele pagou o preço, Ele verteu o sangue. Só que isso não dá a ideia de que a partir do momento que estamos em Cristo, nós estamos prontos. Deus nos põe em Cristo e a partir daí começa um processo. Deus nos enxerta ali em Jesus e a partir do momento eu começo a ser edificado à imagem e semelhança de Cristo, que é o processo de edificação, ou que é o processo de santificação, que é mais ou menos isso que nós estamos vendo aqui, feita pela decoradora ali, Rebeca. Ela tem cada ideia que eu acho sensacional, ela só fica aflita antes de realizar a ideia.
Mas o Senhor tem dado graça a ela. Mas a ideia é de que nós somos essa plantinha que vai crescendo de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória, de luta em luta, de tribulação em tribulação. Nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo. Amém, amados? Em Efésios 2:20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. A realidade é que nós estamos em processo. Nós estamos em transformação. Nós estamos em obras. É como se nós estivéssemos andando, como por exemplo, com aquelas placas, né, que fica na frente de construção. Cuidado, em obras. Nós estamos em obras. O Espírito Santo, dado pelo Senhor, está trabalhando o caráter de Cristo em nós. E eu estou sendo construído sobre um fundamento. Eu estou sendo lapidado, estou sendo moldado, estou sendo ajustado. Nós somos pedras vivas, parte do edifício do Senhor. Gálatas 4:19 cita Paulo falando: meus filhinhos, por quem novamente sinto dores de parto, até ver Cristo formado em vós. Há um processo acontecendo, o Senhor está fazendo algo, o Senhor está trabalhando, e é interessante que em Efésios 2:20, isso é mostrado de maneira particular, ou seja, nós estamos edificados sobre o fundamento, e também de maneira coletiva. Olha aí no 22, diz: no qual também vós juntamente sois edificados. Há um trabalho individual de transformar o Tainã à imagem de Jesus, de transformar o Rogério à imagem de Jesus, de transformar o Léo à imagem de Jesus. Individual, particular, Deus cuidando nos mínimos detalhes. Mas, amados, há também um trabalho coletivo de Deus nos transformar como igreja no corpo de Cristo. Amém? Há um trabalho de Deus nos transformando, tijolinho após tijolinho, fazer com que a igreja dele, de modo coletivo, seja o corpo de Cristo. E nesse trabalho, que não é fácil, e por que eu falo que não é fácil? Porque se nós abrirmos lá em Gênesis, a gente vai ver que Deus levou ali uma semana para formar o mundo. E a gente está percebendo o tanto de tempo que Ele está trabalhando já na gente. Né? Foi mais fácil Ele fazer os céus e a terra do que Ele fazer essa obra. Essa obra está levando tempo. Mas Ele tem as ferramentas dele. A palavra diz: aquele que em vós começou a boa obra é fiel para completar. E eu quero destacar aqui, amados, 3 ferramentas. E eu não quero dizer, não é do meu feitio fazer isso, que são só essas 3. Mas eu quero ressaltar aqui a importância de nós percebermos essas 3 ferramentas nesse processo de edificação. Como nós somos edificados? Como é que é isso? Como é que Deus pega o André da sua ignorância, do seu egoísmo, da sua vida, salva e começa a partir de agora trabalhando o caráter de Cristo no André? Como é que é isso? Como é que Deus faz essa obra em nós? Quais são os recursos que Deus tem para fazer aquilo que Ele quer fazer? E a primeira palavra que me vem é que Deus tem, eu trouxe aqui uma foto, não é nem necessário, mas é esse o conceito de que Jesus é a casa pronta ali.
e de que nós estamos sendo construídos. E nesse processo, as fotos mais ou menos nos mostram. Por quê? Uns, Deus está começando o alicerce. Uns, o Senhor está começando ali a cavar, aprofunda a rocha. Outros, Ele já jogou o concreto. Outros já está um pouquinho mais avançado, já amadureceu um pouco mais. Outros estão cobrindo a laje. Outros já estão rebocando. E nós temos um chamado de sermos essa construção de Cristo, amém? Mas nesse processo, nós temos algo que é essencial. E esse algo, essa pessoa, é a pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo trabalha o caráter de Jesus na nossa vida. A pessoa do Espírito Santo, Deus habitando dentro de nós, é o poder de Deus para fazer essa obra. Efésios 3,14 diz a respeito dele: perdoe, amados. Efésios 1, 13 e 14. De ajuda do Tom na próxima. Na antiga ele me ajudou nisso. Mas diz Efésios 1, 13 e 14 sobre o Espírito. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. O que a palavra diz? Que a partir do momento que nós cremos, e nós entendemos que não é só crer, mas nós cremos, nos arrependemos, fomos batizados, fomos inseridos em Cristo, nós recebemos, quem que nós recebemos? O dom do Espírito Santo. Nós recebemos a pessoa do Espírito Santo morando dentro de nós, todos os dias, todas as horas, sem nos abandonar, sem se cansar e sem se afadigar. E quem é o Espírito Santo? João 14, 16. Jesus está ali próximo de ser crucificado, de ser exaltado. E ali, para deixar os discípulos mais tranquilos, ele diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus conscientiza os discípulos: olha, fiquem tranquilos, eu vou ao Pai, eu preciso fazer isso, eu serei exaltado, mas eu vos darei um outro Consolador. Jesus usa uma palavra que é a palavra allos, que é outro da mesma espécie. É como se Jesus estivesse falando: eu trarei a vocês alguém como eu. Eu não mandarei anjos, eu não mandarei mais profetas, se bem que eles ainda existem e falam, mas Jesus está falando ali para os discípulos: olha, fiquem em paz, eu vos mandarei outro Consolador. A presença do Espírito Santo. Nós cristãos cremos que Deus se revela através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus está falando: eu estou voltando para o Pai, mas vocês não ficarão órfãos, porque todos os dias estarão com vocês o Espírito Santo, e Ele estará com vocês para sempre. João 14, 23, ele diz: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada.
Nessa edificação o Senhor nos faz morada do Espírito, casa. Tem uma música que fala, eu sou casa, lugar de Deus. Nós somos o lugar de Deus, amados. Ele mora em nós. O Espírito Santo mora em nós, Ele está em nós. Nós não somos hotéis, não é que Ele nos visita, Ele está. É lógico que nós clamamos, vem, te manifesta, nós queremos sentir a manifestação do Espírito, mas nós sabemos que Ele está. Ele Ele mora, Ele não abandona, Ele não pega as coisas dele e fala, não quero mais você. Ele está, Ele é aquele que mora dentro de nós. Nós somos morada, mas o Espírito não é um simples morador. Porque muitas vezes nós moramos numa casa que tem mais moradores. E muitas vezes tem moradores que não mandam muita coisa. Por exemplo, em casa o Apolo e a Arta moram lá. Mas eles não mandam muita coisa. Tá certo que eu tenho sempre que lembrar eles que quem manda é o papai e a mamãe. Eles pensam que mandam de vez em quando. Mas não mandam. Cristo é o cabeça, né? Lá tem sacerdote, tem uma esposa auxiliadora. Mas nessa casa o Espírito Santo não quer ser um simples morador. Ele quer ser o dono da casa. Aquele que preside e define tudo. E a palavra nos diz em Atos 1:8 que Ele não vem ser um ator coadjuvante dentro de nós. Ele vem derramar do poder que criou os céus e a terra, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, dentro de nós, o dínamo de Deus. Diz aqui Efésios 1:8, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amados, me constrange perceber o comprometimento de Deus com a obra de nos transformar. O comprometimento dele de levar isso a sério, tão sério, mas tão sério, de não deixar o trabalho para ninguém fazer. Ele vem fazer dentro de nós. Ele vem morar dentro de nós. Ele vem fazer morada, Ele vem distribuir poder, Ele vem manifestar graça. Ele vem fazer a obra. E nessa edificação dentro de nós, dentro dessa planta que o Senhor está plantando, essa seiva, essa vida que vem de Deus, essa graça, essa água, ela vai nos transformando dia após dia à imagem de Jesus. Isso não ocorre aos sábados, isso não ocorre aos domingos, isso não ocorre simplesmente nos encontros. Se nós estivermos com os ouvidos afinados e com o coração ligado, nós vamos perceber que dia após dia o Espírito Santo trabalhando dentro de nós e fazendo coisas eternas. Algumas semanas atrás, eu estava fazendo o meu trabalho ali, e eu fui num banco, e tinha que ir num banco, e tinha que ir num outro banco, e ali dentro do carro eu comecei a cantar aquela música, Santo Espírito és bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. E aí eu desci no Bradesco, fiz o que eu tinha que fazer, saí do Bradesco, fui para o Banco do Brasil, no caminho ia balbuciando essa canção. Santo Espírito és bem-vindo aqui. E eu ia falando para o Espírito Santo, tu és bem-vindo na minha vida. Tu és bem-vindo na segunda, tu és bem-vindo na terça, tu és bem-vindo na quarta, tu és bem-vindo na quinta. Tu és bem-vindo em casa, tu és bem-vindo enquanto eu estou no carro, tu és bem-vindo enquanto eu caminho pela cidade. Enquanto eu
cantava e balbuciava essa canção para o Senhor, o Espírito Santo começou a me encher ali no centro de São José do Rio Preto, no meio do meu horário. Não parei para fazer isso, eu fui fazendo. E enquanto voltava do banco, fui clamando e fui cantando, e o Espírito Santo foi me enchendo. E quando eu entrei no carro, de volta, amados, é como se eu estivesse no meio de uma vigília. Porque dentro daquele carro eu sentia a presença do Espírito Santo de Deus, me edificando, me confortando, trazendo vida, trazendo poder. Por quê, amados? Porque somos morada. Nós somos casa. Ele preferiu morar em nós. Ele não habita em templos. Ele não habita em prédios. Ele não se manifesta simplesmente a hora que a gente entra no nosso quarto para orar. Ele se manifesta, logicamente, de maneira mais intensa quando nós tiramos tempo para Ele e entramos no nosso quarto para orar. Mas Ele é a pessoa de Deus morando dentro de nós. Amém, amados? E a minha oração é que o Senhor abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, transforme a nossa mente, para nós percebermos essa realidade, que ela é diária. Eu lembro naquele dia que eu clamava o Espírito, eu falava: Espírito, você não é um peso para mim. Você é a doçura do Pai, você é a graça de Deus, você é a amizade, você é o companheirismo, você é aquele que me traz vida. Ele não é um peso, Ele não é um fardo. Ele não é alguém que quando eu vou buscar Ele, eu tenho que me chatear por isso. Muito pelo contrário, Ele é aquele que me traz descanso. Eu me lembro um tempo atrás, já compartilhei isso algumas vezes, que eu estava em casa e cheguei do serviço tarde, estava cansado, era uma sexta-feira, dia de vigília. E aí, não sei se ia dar tempo de tomar banho ou não, de jantar ou não, eu sentei no sofá e dei aquela respirada fundo, sabe? E aí, quando eu respirei fundo, o Espírito Santo fez uma pergunta dentro do meu coração. Ele falou assim: André, eu para você sou um peso ou sou um prazer? Ir na vigília com os teus irmãos, buscar da minha presença para você, é um fardo ou é uma alegria? E ali, quando o Espírito Santo fala, a gente vira uma manteiga derretida nas mãos dele. Ali eu me derramei diante do Senhor, falei: Senhor, transforma a minha mente, transforma o meu coração, porque o Senhor é aquele que traz poder do alto. Amém, amados? Um outro ponto importante e essencial e necessário, além da nossa vida de oração, além da nossa vida de comunhão, além da nossa vida de jejum, além da nossa vida no Espírito, que Efésios diz lá no finzinho que nós devemos orar em todo o tempo no Espírito, buscar e estar sempre buscando o Senhor e vigiarmos nisso. Mas um outro ponto que eu queria destacar é... Epa, voltei. Calma lá. É a pessoa de Jesus. João 14, 26, vamos abrir lá, já lemos, vamos ler de novo. Se eu não errei, é João 14, 26. Aleluia, Jesus. Segundo ponto. João 14, 26, Jesus fala: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho
dito. Quem o Espírito Santo revela, amados? Jesus. O que o Espírito Santo quer comunicar conosco? Aquilo que Jesus já disse. Ele vos ensinará as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo tem uma missão, o Espírito Santo tem um trabalho, o Espírito Santo tem esse ministério dentro de nós. E o ministério do Espírito Santo é nos transformar à imagem de Cristo, manifestando Cristo, nos levando a Cristo, nos ensinando sobre Cristo e lembrando aquilo que Cristo fez e falou. João 16:13, Jesus fala na página da frente: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu. Jesus diz: ele testificará de mim, ele falará ao meu respeito, ele vos lembrará quem eu sou, ele vos lembrará o que eu fiz, ele vos lembrará da minha obra, ele vos mostrará Jesus, a vida de Jesus, a obra de Jesus, os feitos de Jesus, as verdades de Jesus, e o assunto do Espírito Santo é Jesus. Ele não tem outro assunto e o assunto não fica cansado. O assunto não sai de moda, o assunto não fica ali sem assunto. Porque Jesus é a fonte que jorra do trono de Deus. E essa fonte jorra e jorra e jorra. E conhecer a Jesus é conhecer a Jesus e continuar conhecendo e prosseguir em conhecer. E vamos continuar conhecendo. Em 1 João 1,14, achei interessante que João diz a respeito de Jesus. Vamos abrir lá, 1 João 1,14. 1 João 1, de 1 a 4. Eu estou lendo o 14 aqui, não sei porquê. Está até certo ali dessa vez. Mas João diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. João está falando de Jesus. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Ele diz: o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos. João está dizendo: tudo o que nós vimos, tudo o que nós contemplamos, tudo o que nós tocamos, tudo o que nós percebemos, nós estamos manifestando a vocês. E essa manifestação da vida de Cristo está nas mãos de cada um de vocês. Nós temos a palavra que nos comunica a vida de Cristo, de Gênesis ao Apocalipse. Nós temos a informação preciosa de quem é Jesus, o que Jesus fez, qual é a grandeza dele, qual é a graça dele, qual é o tamanho, a largura, a intensidade dele. Em João 5,39, Jesus fala que toda a escritura dele testifica. Ele diz: examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus está dando uma ordem, Jesus está dando ali um caminho, Jesus está falando o seguinte: olha, não somente leiam as escrituras de qualquer jeito, mas examinem a palavra. Porque vocês pensam
que nela está a vida eterna. E Jesus está falando, vocês estão certos nisso, nela está a vida eterna. Mas Jesus complementa, e são elas que de mim testificam. Esses dias eu li uma frase, e era de um grande homem de Deus, que eu não me lembro o nome, mas ele diz: eu não conheço nenhum cristão que seja muito útil, que não tenha comunhão com a palavra. Amados, e eu li uma outra frase de um outro irmão que perguntaram para ele: o que é mais importante, oração ou leitura da palavra? Chegaram nele com essa pergunta: o que é mais importante, a vida de oração ou a vida de comunhão com a palavra? E ele falou assim: olha, é como se você me perguntasse, qual perna tua é mais importante, a perna da esquerda ou a perna da direita? Que resposta! A mesma importância de conhecermos ao Espírito, vivermos em Espírito, buscarmos ao Senhor, é a importância de nós nos dedicarmos à palavra, nós buscarmos tempo com a palavra, nós participarmos das reuniões, nós andarmos com homens que conhecem a palavra, nós estarmos sempre em lugares onde está sendo lida a palavra. Seja num grupo caseiro, seja numa reunião, seja numa comunhão, ou seja no compartilhar uns com os outros. Muitas vezes a gente começa a desprezar o que é comum. Fica comum. A reunião de grupo fica comum. A reunião de sábado fica comum. E eu não percebo que ali está sendo pregado aquilo que eu preciso, que é a palavra de Deus. E um último ponto, João 13:17, diz, Jesus fala para nós algo importante. Muito importante. Ele diz o seguinte: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. O que Jesus está falando? Não dá para ser semelhante a Ele só ouvindo. Não dá para ser semelhante a Ele só orando. Não dá para ser semelhante a Ele só lendo a Bíblia. Isso é muito bom. Mas o que Jesus está dizendo, olha, se vocês sabem essas coisas, bem-aventurado sois, se as praticardes. 1 João 1:3, João diz ali das marcas de um nascido de novo, não precisa abrir, mas ele diz, 2:3, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. E esse guardar aqui não é o guardar nosso, esse guardar quer dizer praticar. Porque pode ser que você leia aqui, nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos a sua palavra, os seus mandamentos. E talvez possa correr o risco de pensar, não, mas eu guardo muito bem a palavra. Quando eu chego em casa, eu abro a gaveta e guardo a palavra lá dentro, ela fica bem guardada lá dentro. Ou então não, eu guardo bem a palavra, porque eu decoro os versículos e eu falo os versículos, então eles estão aqui, bem guardados. Mas esse guardar a palavra, amados, é nós praticarmos a vida de Cristo no nosso dia a dia. Amar, servir, perdoar, proclamar, testemunhar, curar, abençoar, suportar, andar a segunda milha, ter misericórdia. É experimentar. Eu vi algo na minha vida assim que eu sempre compartilho em casa, mas a vida de Cristo, isso é um testemunho pessoal, mas eu posso dividir a minha vida de edificação em duas fases. Uma é a partir do momento que eu fui batizado, que eu conhecia Jesus. E outra é a partir do momento que eu me dispus a servir o Senhor. A partir do momento, eu me lembro,
aquela noite como se fosse ontem, onde eu me ajoelhei diante de Deus falando: Senhor, eu quero ser um servo, eu quero te servir, eu quero fazer alguma coisa que edifique a tua igreja. E eu não sabia fazer nada. E eu percebi que a partir daqueles dias, a vida de Cristo, através da prática, através do viver a vida de Cristo, foi me fazendo uma árvore um pouco mais grossa, um pouco mais frondosa, um pouco mais frutífera. Lógico que isso é algo que é dia após dia. Então esse é o segundo ponto. O primeiro ponto nessa edificação é a pessoa do Espírito Santo. Fala para o teu irmão: tenha comunhão com o Espírito Santo. Conheça o Espírito Santo. Ele é real. Ele vive. Segundo ponto que Deus usa nessa transformação da nossa vida individual e coletiva é Jesus. Fala para o teu irmão: leia a palavra. Coma a palavra. E quando não der vontade de ler a palavra, ora para ter fome da palavra. E vai ler a palavra mesmo sem vontade. Porque muitas vezes a gente precisa mesmo da palavra para quebrar com a nossa falta de vontade. Quantas vezes acontece isso? Não está com aquele vontade, mas aí você vai se colocar na presença do Senhor e ler a palavra, e o Senhor exorta o nosso coração e nos enche da vontade. Agora tem um terceiro ponto, e esse ponto é coletivo, ele é plural. Deus usa ferramentas preciosas para nos transformar à imagem de Cristo. Amém? E eu trouxe aqui algumas fotos dessas ferramentas. Não vai dar para mostrar todas, porque são muitas, mas eu quero compartilhar com os irmãos algumas. Estão ali algumas ferramentas que Deus usa nesse propósito de nos transformar à imagem de Cristo. Ferramentas preciosas, ferramentas úteis, ferramentas que trazem a vida de Cristo a nós, ferramentas que nos exortam, ferramentas que nos consolam, ferramentas que nos ajudam a sermos mais semelhantes a Jesus. Esse é o terceiro ponto de como nós somos edificados. Deus nos edifica quando somos igreja. Este lugar é lugar de edificação. A comunhão dos irmãos é lugar de transformação. Viver junto com os irmãos, andar junto com os irmãos, é andar junto com Jesus, é andar junto com o Espírito Santo, e nessa comunhão, nessa vida comum da igreja, nós vamos sendo transformados à imagem de Cristo. Provérbios 27:17 diz: como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Nós somos pedras preciosas de Deus, mas essas pedras muitas vezes são pontiagudas, e elas precisam raspar umas nas outras para que essas pontas saiam. Nós somos edificadores uns dos outros. E Efésios, vou pedir para os irmãos abrirem Efésios 4. Eu consigo ver algo aqui que me trouxe bastante ensino. Efésios 4, 11 e 12 diz: e ele mesmo, quando diz ele mesmo, se refere a Jesus, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo, com vistas ao reto ordenamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4,16 diz: do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas
as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Vou tentar dar um exemplo aqui, mas qual que é a realidade? Não sei se eu posso vir aqui na frente, o microfone pega, o pessoal vai soar um pouquinho aí, mas a realidade é que o Senhor que nos salvou, é que o Senhor que nos deu do seu Espírito, é que o Senhor que nos deu a Jesus, nos colocou em um ambiente onde todos os irmãos estão no mesmo processo. Mas ele faz algo interessante. Vou chamar aqui, já chamei o Hector para esse exemplo. Vou chamar o Charlão. Vem cá, Charlão. Me ajuda aqui um pouquinho. Deus amou a vida do Charles, o escolheu, trouxe ele está aqui, Cristo está sendo edificado na vida dele, o Espírito Santo foi dado a ele tem conhecido a Jesus e tendo fome de Jesus, e ele está num ambiente onde ele precisa ser aperfeiçoado para o desempenho de um serviço e para a edificação do corpo de Cristo, Efésios 4:12. Agora vamos ler Efésios 4:12 de trás para frente, o primeiro 12 e depois do 11. Diz aqui, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, olha o 11, ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E eu vou chamar aqui João e Daniel, ficam aqui do lado esquerdo do Charles. Deus coloca na sua igreja homens capacitados a trazer um reto ordenamento dos santos para quê? Para a obra do ministério, ou seja, Charles, para desempenho do seu serviço. Amém? Não é para ser só cuidado, é muito gostoso ser cuidado, é muito legal isso, mas o desejo de Deus em te edificar é para te fazer uma pedra que trabalha. Mas não somente isso, Efésios 4:16 diz que do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de, tem uma palavrinha mágica aí, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Vou chamar aqui Ricardinho. Vem cá, Tom. Vou chamar o Tom. Chamar Neto. Vem cá, Netão. Cadê a Maitê? Está aí? Eu gosto de chamar a Maitê porque eu brinco com ela depois. Abraça lá o Charles. O que Deus faz conosco, amados? Deus nos cerca de todos os lados. Coloca dentro de nós o seu Espírito. Coloca dentro de nós fome e sede pela sua palavra. Nos põe num ambiente onde eu não estou sozinho. Capacita homens, dons, para que eu seja ordenado, para que eu seja ali aperfeiçoado, mas não somente esses homens, mas auxílio de todas as juntas. Toda a igreja é peça de Deus na edificação das vidas. É aquela velha frase que não deixa de ser atual. O corpo de Cristo edifica o corpo de Cristo. Nós somos edificadores. Cada parte, cada irmão, cada função, não existe mais ou menos importante no corpo de Cristo. Jesus é o cabeça. O restante é tudo corpo. Somos corpo. Não há mais ou menos importância. A palavra fala que nós temos que dar honra a todos. E aos de menos importância, ou aqueles que talvez menos decorosos, de dobrada honra.
Então isso não diz respeito à importância, isso diz respeito à função. E nesta função, eu penso que Deus quer comunicar conosco. Nós precisamos estar atentos para fazer a nossa função, amém? Nós somos edificadores do corpo de Cristo, cada um com o seu dom, cada um com o seu talento, cada um com a sua graça, cada um com a sua medida de graça. Porque nossa responsabilidade é de formar Jesus aqui no Charles. É que a vida dele seja transformada dia após dia à imagem de Cristo. E que ele veja em nós Jesus, e que ele na nossa companhia seja ali exortado, seja ali animado, seja ali estimulado a continuar deixando Jesus viver na vida dele, e isso individualmente a cada um de nós. Amém, amados? Essa é uma realidade de Deus, e nós precisamos enxergar isso. Pode sentar. Obrigado por terem vindo aqui. Mas essa é uma realidade de Deus nas nossas vidas. Que Ele vai formar Cristo em nós. Amém? Ele vai fazer a obra dele. Ele nos cercou, Ele nos encheu, Ele nos deu vida. E Ele nos colocou dentro da sua amada igreja. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Glória a Deus, porque estamos num lugar onde temos aprendido a sermos semelhantes a Jesus e não outra coisa. Glória ao Senhor por isso, que Ele continue nos guardando nisso, porque nós estamos sendo edificados na presença do Senhor. Amém, amados? Entrego essa palavra de ânimo aos irmãos. Entrego essa palavra de vida aos irmãos. Entrego essa palavra de segurança aos irmãos. Entrego essa palavra de poder aos irmãos. De que Deus está nos edificando individualmente e coletivamente em Cristo Jesus. Amém?